o Evangelho de Mateus, capítulo 11. O tema da vigília, segue-me. Interessante que, enquanto você pega aí o texto, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Durante o iluminismo, quando alguém gritava, vamos, que as pessoas respondiam, para onde? Mas hoje, no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno, quando alguém grita, vamos, as pessoas respondem, com quem? Nessa noite, eu quero apresentar para você um chamado e um convite de Jesus. Talvez o maior convite dele aos seres humanos, e por que não dizer para você que é jovem, que está aqui essa noite. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar assim mesmo como estamos? Querido Deus, nós te agradecemos, porque nós aceitamos o teu convite, o maravilhoso convite, dizendo, vem a mim. Pode ser que nessa noite haja algum jovem que esteja cansado, sobrecarregado. Tu conheces os fardos que cada um aqui tem carregado. E por isso, nesse momento, ao ouvirmos o teu convite para te seguirmos, para irmos a ti, nós queremos aceitar o teu fardo, que é suave, em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos Mateus capítulo 11, 28 a 30, é preciso nós analisarmos em que contexto essa passagem foi escrita. Vem comigo. O maior convite de Cristo aos seres humanos, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, foi dito num contexto do rabinismo lá na Palestina, no meio do povo de Israel, ali na Judéia, e outras, onde tinha israelita. Interessante, queridos, que havia várias escolas rabínicas na época de Jesus, e havia vários rabinos ali, vários mestres, e as pessoas gostavam de seguir esses mestres. Interessante que o menino de 6 anos, até os 10 anos, ele ia para uma escola. E naquela escola ele tinha que decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. Decorar, imagine. Depois dos 10 anos, os que se destacavam, continuavam agora na escola secundária. Aqueles que não iam tão bem, voltavam para casa. Mas aqueles que se destacavam, então, ficavam dos 10 até os 14 anos. E agora a escola se chamava Bet Talmud. Dos 10 até os 14, eles decoravam os livros poéticos, os livros históricos e os livros proféticos. E então, era dos 10 até os 14 anos que eles começavam a discutir a lei, discutir os escritos. Isso explica porque Jesus, aos 12 anos de idade, estava lá no templo, discutindo com os doutores. Mas o diferencial de Cristo é que ele estava ele estava interpretando a lei com uma profundidade maior do que os doutores com quem ele havia entrado em contato. Mas é interessante que exatamente nesse contexto, também no contexto rural, que Jesus, ele fala essas palavras, esse grande convite. Havia na cultura da época de Cristo, o costume de os homens, eles pegarem jugos, que era um equipamento que eles colocavam nas costas do animal, especialmente dos bois. E ali eles colocavam o jugo deveria ser adequado, alguns eram feitos sob medida para que o animal pudesse carregar. O jugo era atrelado a uma espécie de carro que puxava a carga. E o jugo que era adequado era considerado assim um jugo que suavizava a carga. Jesus usa esse exemplo cultural da época, da cultura rural, para falar de um jugo, ou de jugos metafóricos. E qual é o jugo que Jesus está falando aqui? O convite de Cristo é para que todos aqueles que pudessem ir a Ele, possam ir a Ele, possam experimentar o seu jugo. Mas Jesus fala isso numa cultura que havia vários jugos. E você pergunta, mas o que era o jugo, metaforicamente falando? O jugo eram as recomendações e as interpretações dos líderes no judaísmo, dos rabinos, dos mestres.
E aí, esses líderes, eles então interpretavam a lei. Havia, por exemplo, eles decoravam, né, o Pentateuco, estudavam os livros históricos, proféticos, enfim, todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles dispunham na época. Mas, paralelamente, havia a tradição oral, que era a interpretação que eles davam aos escritos, e especialmente à lei. Então, cada rabino tinha a sua interpretação. Imagine que, por exemplo, um rabino dizia o seguinte: olha, no dia de sábado você pode caminhar, 4 quilômetros, por exemplo. Aí um outro rabino já dizia assim: não, para os meus discípulos eu ensino que se pode caminhar até 3 quilômetros. Um outro rabino pertencente a uma outra escola dizia assim: olha, pode-se caminhar 5 quilômetros. Para você ter uma ideia, na época de Cristo, havia uma outra classe que eram os fariseus. Naquele tempo, os fariseus, eles eram em número de cerca de 6.000 fariseus. Os fariseus, eles eram tão meticulosos para que a lei pudesse ser cumprida, e eles procuravam interpretar a lei, que eles inventaram, pasmem, 1.521 regras, só em cima do sábado. Isso explica passagens da Bíblia, como por exemplo, quando Jesus estava na seara, e os discípulos colheram, e eles começaram a dizer que Jesus estava permitindo que os discípulos transgredissem a lei, o mandamento do sábado. É que na realidade, na cabeça deles, ao quebrar uma regra, uma das regras era a regra do colher. No sábado não se poderia colher. Havia uma outra regra: no sábado não poderia cavar. No sábado não poderia andar, para os fariseus, mais do que 1.001 fração de metros. E assim eles fizeram do sábado algo, um mandamento pesado, e das leis um mandamento pesado. Conclusão: a religiosidade no judaísmo, na época de Cristo, era uma religião fria, pesada. Os líderes religiosos colocavam sobre as pessoas regras e mais regras. Só no sábado, 1.521 regras, como eu disse. De forma que a religiosidade era algo pesado, era algo, como eu disse, frio. E as pessoas então viviam sob um jugo extremamente pesado, que eles mesmos não conseguiam suportar. Aliás, os próprios líderes, os fariseus e muitos rabinos que inventavam aquelas leis, eles mesmos não moviam um dedo para cumpri-las, porque de tantas leis e regras que eram, mas esperavam que as pessoas então cumprissem. É nesse contexto que Jesus então entra em cena para fazer um grande convite, para convidar a todos aqueles que ouviram naquela ocasião: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados de uma religião movida a um código moral, a regras e mais regras, a cerimônias vazias. Jesus estava convidando todos aqueles que tinham contato com ele a não serem meramente religiosos, mas de verdade conhecerem a verdadeira religiosidade, que consiste num relacionamento pessoal com ele, Cristo, que é o Salvador. Interessante que Jesus então disse assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao ouvir esse convite, Jesus se coloca como um rabino, como um mestre da época. O curioso é que ele não passou por nenhuma escola do rabinismo naquela época. Havia 2 escolas em especial na época de Cristo. Uma era a escola de um rabino chamado Hilel, o mesmo que foi professor de Gamaliel, que por sua vez foi professor do apóstolo Paulo. E havia uma outra escola que era a escola de Shammai. A escola de Hilel era uma escola liberal. A escola de Shammai era uma escola considerada conservadora. Para você ter uma ideia, em Mateus capítulo 19, numa pergunta para fazer um teste, para testar a Cristo, quando os fariseus então dizem para ele assim: qual é o motivo que um homem pode repudiar sua mulher? Qual é o motivo que um homem pode divorciar-se de uma mulher? E Jesus então estava sendo testado, e Jesus sabia disso. Em outras palavras, a pergunta dos fariseus era: qual é o teu jugo? Qual jugo você segue? O jugo ou a interpretação da lei de Hilel, que é liberal, ou o jugo ou a interpretação da lei de Shammai? Porque Hilel dizia o seguinte: por qualquer motivo o homem pode se divorciar de uma mulher. Se a mulher, por exemplo, queimar o feijão, já pode divorciar-se. Se fosse hoje, se a sua mulher pegasse o cartão de crédito, fosse para o Shopping Teresina e gastasse o limite, ultrapassasse o limite lá, já era motivo de se separar, porque para Hilel, por qualquer motivo. Mas a escola de Shammai dizia o seguinte: não, nós consideramos que para o homem se separar de uma mulher,
ele precisa cometer porneia, palavra técnica no grego que significa imoralidade sexual ou sexo ilícito. Jesus, então, em sua resposta, ele evoca para a criação e disse assim, olha, não foi assim desde o princípio. Quando Deus fez homem e mulher, e Deus então disse, deixa o homem pai e mãe, se une. Jesus falou assim, e Deus disse, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus mostra que o casamento foi feito para durar para sempre, apesar de o homem se divorciar. E então, Jesus estava dizendo, eu não sou nem da escola de Hilel e nem da escola de Shammai, porque eu quero apresentar para vocês um novo jugo. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu fico pensando, todo mundo diz que quer seguir a Cristo, todo mundo do meio cristão. Mas alguns hoje estão seguindo um Cristo light, que mais se parece com eles mesmos do que com o Jesus bíblico. Alguns hoje estão dispostos a seguir um Jesus no qual quase tudo, muita coisa é permitida, um Jesus, como eu disse, light, mas poucos estão dispostos a seguir um Jesus, de fato, tal como revelado nas Escrituras. Quem era Jesus? Jesus apresenta um jugo suave, e ele diz assim, o meu fardo é leve. Mas a pergunta que precisamos fazer agora é, será que o jugo de Cristo era suave e realmente era leve? Interessante, queridos, que alguém que via Jesus naquela época, por exemplo, havia vários rabinos, como eu disse, vários mestres em Israel, cada um com a interpretação da lei, cada um com um jugo, isso era o jugo metafórico, a interpretação da lei que eles davam, e as recomendações. Jesus apresenta agora um novo jugo, se apresenta como um mestre, e agora as pessoas olham para ele e falam, nossa, que legal, esse mestre é maravilhoso, ele cura as pessoas, ele perdoa os pecados, ele até ressuscitou um homem chamado Lázaro. Olha, levaram uma mulher aos pés dele e ele falou assim, olha, eu te perdoo, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele libertou e tirou 7 demônios daquela mulher. Jesus, ele um dia chegou para um cego e tocou no cego, o cego curou. Esse Jesus eu quero seguir, esse mestre, eu quero ser discípulo desse mestre. Mas, quando começaram a ouvir os ensinamentos de Cristo, aquilo que ele falava, perceberam que o jugo dele não era necessariamente tão leve quanto alguns pensavam. Mas ele dizia que o seu jugo era leve. Quando começaram a perceber os ensinamentos de Cristo, por exemplo, no Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Cristo, quando ele começa dizendo assim, bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus segue falando, e numa das bem-aventuranças ele diz assim, bem-aventurado aqueles, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí no contexto do Sermão da Montanha, como foi dito mais cedo aqui, Jesus então disse assim, olha, ouviu-se que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, se um homem odiar o outro, esse já matou. Ouviu-se que foi dito, se não adulterarás, eu porém vos digo, se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, esse já adulterou. Ora, começaram a perceber, portanto, que o jugo de Cristo, que Jesus, na realidade, a interpretação da lei que ele dava, era mais elevado, era uma norma mais elevada do que o que os rabinos diziam. O problema dos fariseus e dos rabinos da época de Cristo é que a religiosidade deles se centralizava numa pergunta central, e a pergunta era, que farei eu para herdar a vida eterna? Enquanto que Jesus apresenta agora dizendo o seguinte, olha, você quer me seguir? Você está cansado desse jugo aí? Você está tentando obedecer regras e mandamentos, mas você não consegue? Você se frustra? Você está cansado e sobrecarregado? Eu tenho um jugo para você, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A norma é elevadíssima, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nessa noite, antes de chegar ao final, a pergunta que precisamos fazer, e que as pessoas precisaram fazer naquela época lá, é a seguinte: por que o jugo, se a norma é tão elevada, se o homem ele peca até no pensamento, se o pecado tem que ver com a condição da natureza humana e não necessariamente apenas comportamento, porque para os fariseus, a mosca no azeite do fariseu, como dizia George Knight, o problema central do fariseu era a noção errada, equivocada do que era pecado, porque para um fariseu, pecado era comportamento, ações. Se pecado é comportamento e ações, basta eu fazer uma lista de regras, não posso, está resolvido. Mas Jesus mostrou
que o homem pode pecar até no pensamento. E que mesmo antes de ele cometer um ato ou pensar, ele já é um pecador por natureza e precisa desesperadamente de um Salvador. A pergunta permanece então: por que que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, dizia Jesus? Sabe por quê? O jugo de Cristo é suave e o fardo é leve, porque o jugo dele traz paz. Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque o jugo de Cristo traz o perdão, e o perdão traz paz. Porque o jugo de Cristo traz consigo o poder para vencermos o pecado e o mesmo não nos dominar. Porque o jugo de Cristo é suave e o fardo é leve, sabe por quê? Só é suave, considerado suave e leve o jugo de Cristo para aqueles que são humildes e mansos. Porque ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele diz, acharei descanso para a vossa alma. Mas ele mesmo disse, porque eu sou manso e humilde de coração. Aí é que está a questão, amigos. Você não consegue viver a sua religiosidade, você não consegue ser cristão sozinho. Jesus falou assim, sem mim nada podeis o quê? Fazer. A grande questão do farisaísmo, do rabinismo era que a centralidade estava no que eles faziam. Mas a grande questão da verdadeira religiosidade de Cristo era, a centralidade está numa pessoa. Não é o que eu faço, é o que Ele fez e faz em mim e por mim. Quando Ele entra na minha vida, o jugo passa a ser leve, porque eu passo a amá-lo. Ele me transforma, porque eu sozinho não consigo. Eu passo a amá-lo. E quando você ama alguém, você é capaz de fazer sacrifício. O namorado, eu já dizia outro dia aqui, né? O namorado, quando está apaixonado do ponto de vista positivo, quando está gostando muito, quando ama, já passa, quem sabe, a amar a sua namorada, vai se tornar noiva, ele é capaz de fazer sacrifícios por ela. Assim o esposo também. E não é diferente com Cristo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, olha que interessante. Jesus, na primeira bem-aventurança, ele disse assim, bem-aventurado os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra ali poderia ser traduzida como pobres de espírito. Você sabe, já parou para pensar o que significa isso? No maior discurso de Cristo, a escritora norte-americana Ellen White, inspirada por Deus, ela disse, quando Jesus falou assim, bem-aventurado, felizes aqueles que são pobres de espírito, Jesus estava dizendo o seguinte, bem-aventurado aqueles que não podem. O céu é para aqueles que não podem. Entendeu? O céu não é para aqueles que mais obedecem. O céu é para aqueles que não podem. E você pergunta, e a obediência? Quem é salvo e libertado por Cristo vive uma vida de obediência automaticamente? Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês são meus discípulos se derem frutos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas a guarda dos mandamentos, a obediência não é a causa da salvação. A causa é o que Cristo fez um dia e faz diariamente na minha vida. Pelo poder do seu Espírito, do Espírito Santo. E aí, a grande questão é a seguinte. O céu é para aqueles que não podem. Que sabem que não podem, que reconhecem que não podem sozinhos. Jesus falou assim, João capítulo 15, verso 5, repetindo. Sem mim nada podeis fazer. Essa semana, alguém falou para mim assim, olha, eu preciso que você converse com uma pessoa. Era um rapaz. Converse com ele, por favor. Está chorando aqui, na recepção. Eu estive ali na missão, no escritório da missão. A pessoa falou, olha, conversa. Está chorando aqui, desesperado. Eu falei, olha, a vida corrida e tal, só tenho 10 minutos, porque eu tenho um outro compromisso e tal. Depois eu parei. 10 minutos para alguém que está sofrendo? E aí então chamei a pessoa na sala. E ela começou a conversar e falar. Resumindo, sintetizando. Eu estou cansado, sobrecarregado. Sábado passado foi a minha 4ª tentativa de suicídio. A pessoa dizia. Depois de dar algumas orientações, perguntar se estava indo ao psicólogo, psiquiatra também. Eu dar algumas orientações sobre os 8 remédios naturais. Eu disse. Eu falei, agora o mais importante eu vou te dizer agora. Você não consegue sozinho. E eu descobri ao conversar com a pessoa, sabe o que estava definindo ela? Primordialmente, o que estava definindo? Sentimento de culpa. A culpa.
E eu disse, ao conhecer o contexto, eu disse, você não é culpado pelo que fizeram com você, pelo abuso emocional, psicológico que fizeram com você. Mas é para você que Jesus está te convidando. Eu disse assim, olha, entregue os seus fardos, vai a Cristo, vem a mim. E eu li essa passagem, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Eu queria concluir contando uma história para você, mas antes eu preciso dizer duas coisas aqui. Primeiro, Jesus disse assim, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Já percebemos que o jugo dele é elevadíssimo, mas é leve. Por que é leve? Porque é para os mansos e humildes, como ele é. Para aqueles que reconhecem, sabem que não podem. E repito, o maior discurso de Cristo, repito, Ellen White diz assim, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, são aqueles que sabem que não podem sozinhos, que nunca vão chegar ao céu, e que se chegarem lá, é pela graça. Nunca vão chegar ao céu sozinhos. O convite de Cristo é para você que não consegue vencer o seu vício sozinho. O convite de Cristo é para você que está sofrendo na faculdade, quem sabe, porque os professores estão te pressionando. O convite de Cristo é para você que está sofrendo, porque só você e Deus, e talvez até sua família, e talvez nem sua família sabe a carga e o peso e o jugo que você está levando. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Cristo Jesus, que esse convite é para você. Venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a segunda e última coisa, antes da história, pequena para finalizar. Segunda coisa, Jesus chama você, vem a mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque você vai aprender a me amar. E quando você ama, tudo é suave, tudo é leve. Apesar de não ser fácil, mas é. Você reconhece que você não pode sozinho, mas comigo você pode. Eu vou vencer por você. E você vai se entregar a mim cada vez mais e eu vou agir em você. E agora a segunda coisa, ele diz assim, vem e vai. Porque a ordem de Cristo é, faça discípulos. A grande pergunta, o grande convite de Cristo nessa noite é, você está disposto a carregar o meu jugo? Aceitar o meu jugo? Eu vou fazer ele suave e leve para você. Mas o grande convite de Cristo é, o grande apelo de Cristo para você é, vai e faça um discípulo. Faça um discípulo. Diga para ele, segue-me. Viu aquela brincadeira que foi feita aqui? Interessante, né? Só que aqui no final das contas acabou que a imitação aí foi perdendo no caminho, etc. Mas no discipulado é diferente. Quando eu conheço a Cristo, aceito o jugo dele na minha vida, reconheço que eu sozinho não posso, e o Espírito Santo vai agindo em mim, e cada vez que mais perto eu me aproximo dele, mais indigno eu me sinto, e mais pecador eu me sinto, dependente dele. É diferente de você ser dominado pelo pecado, e deliberadamente estar pecando, vivendo na prática do pecado, voluntariamente. E é diferente você reconhecer que você é pecador indigno, e que você não pode, sem ele, você não pode nada, absolutamente nada. Quando você entende isso, você tira um peso das suas costas. Você não vive para viver um cristianismo de faz de conta. Faz de conta. Eu quero ser perfeito. Eu era assim. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, 15 anos, eu era o que mais dava estudo bíblico na igreja. Eu era o que mais eu pregava. Nenhum menino da igreja pregava, era eu e meu irmão que pregava. E um outro colega nosso. Os três hoje são pastores. Aí eu fazia isso e aquilo. E eu comecei a pensar assim, olha, eu acho que eu posso ser perfeito. Aí um dia eu descobri que por mais que eu tentasse, jamais seria. E que o que Jesus me convida é segui-lo, é ter um relacionamento com ele. É ele que vai produzindo em mim a santidade diária, o afastamento do mal e do pecado. Ele vai produzindo em mim. E eu vou sempre reconhecendo, Senhor, me ajuda, porque eu não posso sozinho. O telefone tocou e finalmente a filha daquele homem ligou para um pastor chamado Brennan Manning. Essa é uma história que eu gosto de contar ela. E Brennan recebe a ligação e diz, o que está acontecendo? Ele conhecia aquela moça. Ela disse, olha, meu pai está morrendo. Os médicos disseram que ele tem poucos dias de vida e ele precisa desesperadamente conversar com alguém. E ele disse, chama um pastor. E vai lá, por favor.
E o Brennan se ajeita rapidamente, pega a sua Bíblia e se dirige àquele hospital. Ele entra naquele hospital, na sala, e encontra um homem deitado numa maca. E de repente ele olha para aquele homem e ele diz: amigo, o que que você deseja? E o homem, com a voz já embargada, cansada de tanto sofrimento daquela doença, disse assim: olha, os médicos disseram que eu tenho poucos dias de vida, e eu quero te dizer o seguinte: durante toda a minha vida eu vivi um fardo e um peso tentando ser perfeito, mas agora eu quero te pedir uma coisa: me ajuda, me ensine a orar, porque eu quero abrir meu coração para Cristo, porque agora eu entendi que eu não posso. A minha vida inteira eu achava que eu podia sem Ele, mas agora eu entendi que eu não posso. Eu preciso dEle, preciso me derramar, mas eu não sei orar. Me ajude, me ensine a orar. O Brennan coçou a cabeça: meu Deus, me ajuda, como é que eu vou falar para esse homem aqui agora? E ele falou: olha, você vai orar assim, ó. Você não sabe orar? Não, faz anos que eu não oro. Me ajude. E aí Brennan então falou assim: olha, você vai orar assim, ó. Brennan apresentou uma fórmula para ele. Deu uma fórmula: exalte o nome de Deus, depois agradeça, depois interceda por alguém, depois peça por você mesmo, termine dizendo em nome de Jesus, e seja feita a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Termine. E saiu. Escreve para mim. Escreveu e deixou lá a fórmula. 2, 3 dias depois, uns 3 dias depois, o telefone tocou: Brennan, por favor, corre lá no quarto. Meu pai está morrendo, mas ele disse que precisa falar novamente contigo. Aí o Brennan pega o carro, sai desesperado. Aquele pastor, né, norte-americano, escritor. Essa história está no livro O Impostor que Vive em Mim. E aí então ele sai desesperado e chega lá na sala daquele hospital. E ele então disse assim: o que aconteceu? Conseguiu orar? E ele diz: não consegui. Não consegui. Me ajuda. Eu tenho que falar, eu sinto que eu tenho que me entregar a Ele. Me ajuda, não sei como. Você não orou? Não, eu disse como. Não consegui. E eu vou morrer. E Brennan então disse assim, orou a Deus naquele momento, um pensamento, coçou a cabeça. E ele então finalmente disse o seguinte: ele se lembrou de algo. Ele falou: espera aí. Aí Brennan pegou uma cadeira e colocou a cadeira exatamente do lado da maca onde estava aquele homem. E de repente, Brennan Manning olhou para o homem e disse: todas as vezes que eu estou sem vontade de orar, todas as vezes que eu estou me sentindo longe de Cristo, cada vez que eu me sinto esmagado pelo peso do pecado e da culpa, cada vez que eu deslizo, falho quando eu tento acertar, cada vez que eu olho para mim e me vejo como um impostor, cada vez que eu percebo que eu estou me auto-enganando e eu não consigo falar com Deus, que eu tenho vergonha dele, porque mais uma vez eu caí, eu pego uma cadeira, eu coloco de frente de mim, e eu começo a falar com Jesus como se ele estivesse sentado naquela cadeira. Isso me ajuda. Faça isso. E saiu. Naquela mesma semana o telefone toca. Agora é uma voz com desespero e choro. Era a filha daquele homem chorando porque o pai tinha acabado de falecer. A perda terrível de um ente querido, né? E aí o Brennan sai desesperado, vai lá no quarto daquele hospital, porque a menina falou: corre aqui, vem aqui ao hospital, você precisa ver uma coisa. Meu pai morreu, descansou, mas você precisa ver uma coisa. O que será? E aí o Brennan então sai, e ele chega lá desesperado, ele chega lá rapidamente no hospital, vai até o quarto, e ele então, quando ele entra naquele quarto, ele vê uma das cenas mais lindas da vida dele. Ele relata isso lá no livro. Ele diz que viu o corpo daquele homem já sem vida, deitado, mas a cabeça estava sobre a cadeira. Brennan entendeu. Aquele homem entendeu que ele não podia, que ele não pode. Sem mim nada podeis fazer. Ele entendeu e ele morreu com a cabeça no colo de Jesus. Será que nessa noite tem alguém que precisa colocar a cabeça no colo de Cristo? Descansar nele, dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu sei que eu tenho que cumprir Teus mandamentos, os 10 mandamentos. Eu sei que eu tenho que viver a ética cristã que Jesus pediu.
Eu sei que eu tenho que ser humilde. Eu sei que eu não tenho que ser orgulhoso, egoísta. Eu sei que eu tenho que deixar aquilo e aquilo que está me esmagando, mas eu não consigo. Me ajude. Se esse é o seu clamor, que tal nessa noite você terminar essa vigília com a cabeça no colo de Jesus? Ele vai dizer para você, ó, se acalme. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não é porque ele não é elevado, é elevadíssimo. Mas eu vou agir com você. Sem mim nada podeis fazer. Vou fazer você humilde, para reconhecer que você não pode sozinho. Eu vou transformar você, vou colocar o meu espírito em você. E quando ele estiver em você, você vai viver uma vida vitoriosa, cristã e vitoriosa. Tem algum jovem que está cansado nessa noite? Tem algum adulto que está cansado nessa noite? Deus sabe quais são os fardos, sofrimento, ou talvez alguém na sua família. Se você tem, eu vou cantar uma música agora. E se você tem, eu queria que você se colocasse em pé, porque quem vai te ver é Deus, é Jesus. E você vai dizer assim para Ele, ao se levantar, à medida que eu vou cantando, ao se levantar, você vai dizer assim, ó, eu aceito, Jesus, o teu grande convite. E eu quero sair daqui também disposto a fazer um discípulo de Cristo. Talvez essa música seja a realidade da sua vida. E não foi à toa porque você veio essa noite para essa vigília. Repete, por favor. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse templo, porque entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti sua mão em minha mão. Senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou, Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco,
Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Antes de orar, eu queria chamar os jovens aqui à frente. Todo mundo, por favor. Vamos lá? Aliás, todo mundo, né, Sara? Todos, né? Todos, por gentileza. Disse Jesus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nessa noite, foi apresentado a você o Deus do jugo suave. Nós vamos tirar uma foto aqui, para finalizarmos, e depois da foto uma oração.